Queridos irmãos e irmãs, na fé de nosso Senhor Jesus, estamos reunidos em oração depois da celebração da transfiguração do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, com muita fé e atenção, ouçamos o que nos diz Jesus nessa segunda-feira, nesse dia 7 de agosto. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar chamado deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos, ao distribuírem às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, na fé que proclamamos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos hoje uma palavra de sustento. Nós ouvimos hoje uma palavra que nos fala de fartura, nos fala do alimento na mesa. A palavra de Deus neste Evangelho de Mateus, depois da morte de João Batista, Jesus faz um retiro. Ele sai para um retiro. Porém, quando a multidão, quando aquele povo vê Jesus saindo, eles vão atrás. Seguem o bom pastor. E aquela multidão que vai atrás de Jesus, eles vão com os corações para serem curados. Muitos são doentes, necessitados, e vão encontrar em Jesus a cura. E o próprio Evangelho nos diz que Jesus sentiu compaixão daquele povo e curou a cada um deles. A primeira lição que essa leitura nos traz é isso. É a compaixão que Jesus traz. É a compaixão que Jesus traz dentro do coração dele sobre as nossas dificuldades. E é por isso que nós temos que fazer como aquela multidão, ir ao encontro de Jesus. Então os discípulos depois chegam em Jesus e disse para ele despedir o povo, para que aquele povo possa ir na cidade e comprar alimento. E Jesus disse: eles não precisam ir, dai-lhes vós mesmos de comer. Então os discípulos meio que não entenderam e perguntam a Jesus: Mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pede para os seus discípulos trazerem aqueles cestos, trazerem aqueles 5 pães e trazerem aqueles 2 peixes. Meu irmão, minha irmã, essa leitura nos fala da multiplicação dos pães e da multiplicação dos peixes. No final do Evangelho nos diz que a multidão fecharia mais aproximadamente 5.000 homens. E era apenas 5 pães. Quanto mais pães tiravam do cesto, mais pães tinham. Quanto mais peixes doaram e entregaram, mais peixes tinha.
Queridos irmãos, queridas irmãs, segundo a lição deste Evangelho, Jesus quer de nós a oração. A oração, por exemplo, quando pedimos a graça do pão de cada dia, quando nos esforçamos para pôr o pão de cada dia na nossa mesa, não simplesmente se satisfazer com o alimento, mas agradecer a Deus pelo pão que você comeu, pelo pão que você alimentou, e Jesus realiza também na sua casa a multiplicação do pão, a multiplicação do peixe. É eficaz que uma família cristã agradeça a Deus pelo alimento que tem na mesa e reza por aqueles que não têm o pão de cada dia, para que este pão também seja multiplicado na mesa dos nossos irmãozinhos e nossas irmãzinhas que não têm o pão de cada dia. Por isso é um evangelho rico. Primeiro, nós temos que procurar Jesus, como aquela multidão saiu e foi à procura de Jesus. Temos que ser persistentes. Segundo, orarmos muito para a multiplicação do pão na nossa mesa, na nossa casa. E os discípulos ficaram admirados com tamanha fartura. E ainda com o resto dos alimentos que sobraram, ainda encheram 12 cestos cheios, a fartura que é de Deus. Este é o Evangelho de hoje. Que Jesus te abençoe. Salve Maria. Compartilhe esse vídeo, dê a sua curtida. Vamos evangelizar. Vamos fazer com que a oração chegue na casa dos cristãos e que o nosso pão de cada dia seja farto. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.